Olá, nós vimos nas aulas anteriores 3 vídeos sobre o Sistema Financeiro Nacional. Hoje nós vamos falar de mercado financeiro. Nós vamos continuar abordando o item conhecimentos bancários, que é um item que tem um peso de 15% na prova do Banco do Brasil, portanto é fundamental que vocês tenham um bom conhecimento, porque 15% representa a aprovação ou a reprovação de vocês, ok? Então nós vamos continuar falando de conhecimentos bancários e aqui nós estamos abordando o item 2 do edital. Bom, no que se refere ao mercado financeiro e seus desdobramentos, didaticamente a gente subdivide o mercado financeiro em 4 mercados, que é o mercado monetário, o mercado de crédito, o mercado de capitais e o mercado cambial. Lembrando que desses 4, o mercado de capitais vai ter uma lupa muito forte nele lá na frente. Nós vamos estar falando, tem um tópico exclusivo sobre o mercado de capitais. O mercado cambial também nós vamos colocar uma lupa muito forte neste tópico lá na frente. A abordagem aqui é muito no sentido que vocês consigam diferenciar esse mercado e conceitualmente saibam responder às questões da prova. Bom, o mercado financeiro, quando você pensa no mercado financeiro como um todo, vocês precisam entender que ele alinha interesses. Economicamente, a gente diz que o mercado financeiro junta 2 pontas. Uma ponta poupadora, ou que a gente chama também de superavitária, com a ponta devedora ou deficitária. Devedora, que é o sentido de aquele agente que quer realizar alguma atividade, algum investimento e precisa de recurso. Ele é deficitário naquilo que é o propósito dele, que é fazer um empreendimento e por não dispor de recurso suficiente. Portanto, quem é que faz a conexão desses 2 agentes? É o mercado financeiro. Então, o mercado financeiro alinha interesses. Enquanto alguém tem dinheiro sobrando e precisa de rendimentos, outros precisam de dinheiro para fazer os seus projetos andarem. Esta é a questão central. No mercado, pessoas e empresas tomam e emprestam dinheiro de acordo com o momento e permite compra e venda de valores mobiliários também. Portanto, quando a gente pensa no mercado financeiro, não pensem vocês apenas em operação bancária. Se você está indo no mercado comprar ação de uma empresa, se for no mercado primário, e vocês vão ver isso depois, o que vocês estão fazendo é fornecendo recursos para a empresa ampliar o seu projeto, ampliar o seu parque industrial. Então você comprando ações no mercado primário, você é o agente superavitário e a empresa é o agente deficitário. Portanto, é fundamental que vocês compreendam isso. O mercado financeiro, ele é didaticamente subdividido em 4 mercados específicos, que é o mercado monetário, o mercado de crédito, o mercado de capitais e o mercado de câmbio. Nós vamos ver com um certo detalhe cada um desses mercados. Bom, o mercado monetário, ele é um componente do mercado financeiro que está associado às atividades de curto e curtíssimo prazo. Aí, quando a gente pensa em mercado monetário, gente, é importante que vocês entendam que, de um modo geral, nós estamos falando de banco negociando com banco. Lembram que eu citei o caso das operações de recebíveis na aula anterior do Sistema Financeiro Nacional, onde você tinha de um lado o Banco Itaú e de outro lado o Banco do Brasil, por exemplo? Ali é uma operação de mercado financeiro, de mercado monetário, que é um banco tentando fazer compatibilizações financeiras entre si. Então, veja bem, normalmente é relativo à concessão de empréstimo de curto e curtíssimo prazo, com vencimento inicial de 1 ano ou menos. Isso não é regra, tá? Não deixa de ser uma operação do mercado financeiro, uma operação um pouco mais longa. Normalmente, as negociações que envolvem operações do mercado financeiro,
do mercado monetário envolve títulos públicos ou títulos públicos federais. Então nós vamos ver no próximo vídeo a chamada política monetária. Em política monetária não está falando de compra e venda de título público. Mas às vezes um banco tem uma carteira de título público e quer vender para o outro banco. Essa compra de título público ou essa compra para depois recomprar, tudo isso ocorre no que nós conceitualmente chamamos de operação no mercado monetário. Nós temos também negociações de papéis comerciais, e aí lembrem, eu falei dos recebíveis, nós temos os aceites de banqueiro, ó, observe essa palavra aceite, hein? Essa palavra aceite aparece na prova. Quando eu escrevo aqui aceitação de banqueiros, o aceite do ponto de vista legal é o ato de assinar e assumir alguma responsabilidade. Então, a aceitação de banqueiros, o aceite, é considerado uma operação de mercado monetário. Nós temos um título que é muito comum, que é o chamado Certificado de Depósito Interbancário. Vocês já ouviram falar do CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário. Agora, entre os bancos, um banco deposita no outro. E quando um banco deposita no outro via certificado, eles fazem entre si os chamados certificados de depósito interbancário, ou seja, entre bancos. E também vocês têm as negociações que envolvem fundos do Banco Central, hipotecas de curto prazo e outros. Eu não vou entrar em detalhe em cada um desses papéis, porque lá em mercado de capitais nós vamos ver boa parte deles. O importante é que vocês observem que os bancos também fazem operação entre si e fazem operações junto ao Banco Central do Brasil. E essas operações entre bancos e Banco Central são as operações que são conceitualmente chamadas de operações do mercado monetário. Os títulos públicos são papéis muito negociados e você pode ter o tempo todo os bancos comprando e vendendo título público entre si. Vamos imaginar o seguinte, o Banco Central, em nome do Tesouro Nacional, vendeu 2 bilhões de título público para o Banco do Brasil. Mas num determinado dia, o Banco do Brasil precisava de, digamos, 500 milhões para fazer um empréstimo grande para uma grande empresa, para uma grande corporação, e não tinha dinheiro naquele dia. E aí o que o Banco do Brasil pode fazer e faz isso? Ele vai junto ao Bradesco e diz, Bradesco, eu tenho aqui uma carteira de título público, eu queria vender para você 500 milhões em título público, mas eu quero fazer um contrato com você que daqui a 2 meses eu quero esse título de volta. Você vende e recompra depois, isso chama operação compromissada. Isso é muito comum entre bancos. Então, o Bradesco, que tinha dinheiro sobrando, transferiu 500 milhões para o Banco Brasil fazer empréstimo, o Banco Brasil transferiu a carteira de título para o Bradesco, mas daqui a 2 meses os títulos vão voltar para o Banco do Brasil e o Banco do Brasil vai devolver o dinheiro para o Bradesco. Lógico, tudo isso pagando um juro em cima desse valor. Então você tem muito essa operação entre bancos. Eu coloquei aqui uma observação em vermelho, que é, recentemente o Banco 1 comprou a carteira de CDC do Banco 2. CDC é crédito direto ao consumidor. Os bancos compram carteira um do outro. Essa é uma operação que se dá no chamado mercado monetário. Bom, o mais importante desse tópico é que vocês entendam os tipos de transações que são classificadas como operações do mercado monetário. Geralmente são transações do Banco Central vendendo título de tesouro aos bancos, ou seja, às instituições financeiras, e normalmente com isso ele retira moeda do mercado, tá? E diminui a liquidez da economia. Mas também são operações ou transações do Banco Central colocando moeda e comprando título. Você tem as duas situações. Você tem o Banco Central que vende título em nome do Tesouro Nacional e tira dinheiro da economia, e você tem situações onde o Banco Central recompra título e coloca dinheiro. Mas o maior destaque que eu dei foi do último item.
operações entre instituições financeiras para ajustes internos de liquidez. Esse exemplo que eu dei dos 500 milhões de uma operação entre o Banco do Brasil e o Bradesco são operações entre dois grandes bancos de ajuste interno de liquidez. O Bradesco estava com dinheiro sobrando, no meu exemplo, e o Banco do Brasil precisava de 500 milhões para emprestar para um cliente. Eles fizeram esse ajuste de liquidez internamente. O mercado de crédito, ele se dá normalmente entre bancos e tomadores que não é banco. Entre empresas e pessoas físicas. É onde ocorre a concessão e a tomada de crédito. É mais ou menos claro que o mercado de crédito é isso. Mas é porque quando você pensa em operação entre dois bancos, a rigor é como se você pudesse dizer para mim assim, peraí, mas você está dizendo que o Bradesco não foi uma operação de crédito junto ao Banco do Brasil? Sim. Mas quando é uma operação entre bancos, ela é classificada como uma operação do mercado monetário. A operação do contrato de crédito, o mercado de crédito, no sentido que nós vamos trazer aqui, é entre bancos e tomadores não bancários. Então ocorre a concessão e a tomada de crédito, são duas partes. Você tem uma parte credora e a outra devedora. E normalmente isso é feito por um contrato. Eu pergunto para vocês, alguém já foi fazer um empréstimo lá naquele terminal de autoatendimento de um banco e o dinheiro saiu para ele ali na hora? Porque aqui eu estou dizendo, normalmente estabelece um contrato entre si. Quando você vai lá na maquininha de autoatendimento e faz um empréstimo, você está assinando um contrato? Tá. Por trás dessa operação tem um contrato previamente aprovado e que você, quando digita sua senha, você está assinando esse contrato, assumindo responsabilidades perante esse contrato. Portanto, normalmente tem um contrato entre si. Bom, aqui, quando nós pensamos no mercado de crédito, eu coloquei no mercado formal e informal. Quem já ouviu falar dos agiotas? Quem de vocês já teve a necessidade de pegar dinheiro com um amigo? Então pode ser um agiota que pratica essa atividade e é ilegal, tá? Lembre-se, a prática de agiotagem é ilegal. Quem pode fazer empréstimo legalmente é só o Banco Central, só os bancos autorizados pelo Banco Central. Mas tem situações que não é agiotagem. Eu posso emprestar um dinheiro para um amigo, eu posso fazer um contrato ou não. Então, o mercado de crédito é importante que vocês não podem dizer que o mercado de crédito sempre vai ter uma instituição financeira participando, porque pode ser um contrato de crédito entre amigos. A parte credora é a parte que concede o dinheiro ou a liquidez para outra, mediante o quê? Mediante um prêmio de liquidez ou de risco, comumente chamado de juros. Veja bem, eu tenho 10 mil reais na minha conta, e alguém precisa de 10 mil reais. Eu estou abrindo mão de ter esse dinheiro, de ter essa liquidez e estou transferindo para alguém. Isso significa que eu estou cobrando, quando eu cobro juros, eu estou cobrando um prêmio por abrir mão da minha liquidez e dar liquidez ao outro. Outra maneira de ver isso é, eu tenho que cobrar pelo risco. Olha, se um banco ou até uma pessoa física faz a concessão de um empréstimo, existe o risco dele não receber. Nós não vamos discutir profundamente risco aqui neste curso, mas é um assunto muito interessante. O mercado de crédito serve de alavancagem para a maioria das economias. Gente, imaginem vocês, eu vou citar uma empresa aqui, grande, que é dona de fábrica de cimento, dona de plantações enormes de madeira, de eucalipto, dona de banco, dona de geradora de energia elétrica, que é o Grupo Votorantim. Se vocês observarem o seguinte, o Grupo Votorantim, que é uma potência hoje, ele só é essa potência porque tinha banco concedendo crédito para ele lá atrás. Na década de 50 e 60, a empresa que mais conseguia empréstimo bancário era o Grupo Votorantim.
E eles aproveitaram essa oportunidade e, com isso, construíram esse patrimônio fenomenal que é do Grupo Votorantim. Então é o seguinte, o mercado de crédito ele alavanca a economia. As grandes economias do mundo, elas cresceram devido à existência de linhas de crédito para financiar os grandes projetos. Poucas pessoas dispõem de recursos em volume suficiente para construir uma usina hidrelétrica ou uma grande indústria. Portanto, os bancos vão recebendo depósitos de cada um dos seus agentes poupadores e, com isso, eles podem viabilizar o crédito para grandes projetos. Portanto, é fundamental que vocês compreendam que a alavancagem da economia ela se dá via concessão de crédito e, por isso, as instituições financeiras cumprem um papel importante na concessão de crédito. Eu coloquei a observação aqui que é importante só para vocês se situarem. Ó, Brasil, o mercado de crédito ainda tem pouca expressão, pois a taxa de juros está entre as mais altas do mundo. Em julho de 2008, o volume de crédito era 37% do produto interno bruto. O produto interno bruto é tudo aquilo que se produz num país num determinado período. Aqui ele está em produto interno bruto anual. Então veja bem, o volume de crédito total em 2008 era 37% do produto interno bruto do país, muito pequeno. Tem países como o Japão que o volume de crédito chega a 200, 300% do produto interno bruto. Só que os nossos juros realmente são muito altos. Alguns de vocês já pagaram juros no cartão de crédito de 150%, 200% ao ano. E isso é uma aberração brasileira. Bom, o mercado de crédito, é importante que vocês entendam quais são os principais agentes. São as instituições financeiras, mas as empresas também concedem crédito aos seus clientes. Eu pergunto para vocês, quando uma empresa vende fiado para você pagar em 3, 4 vezes, não é uma concessão de crédito? O sentido de crédito é você poder antecipar um rendimento futuro seu. Aquele rendimento futuro que você vai receber ainda, você vai usar para pagar essa empresa que te vendeu a prestação. Isso é uma concessão de crédito. Portanto, é importante que vocês não errem na prova. Concessão de crédito não são apenas feitos pelas instituições financeiras e pelos agiotas e pelos amigos. As empresas também fazem concessão de crédito quando ela vende a prazo para o cliente. A instituição financeira são os principais agentes. Por que elas são? Porque são as que são autorizadas a captar recursos em depósito à vista, em caderneta de poupança, em CDB, e ela tem um grau de especialização muito grande. Gente, eu coloquei a palavra cadastro ali. Eu queria fazer um parênteses com vocês e queria voltar ao sistema financeiro brasileiro em 1994. Houve uma mudança muito significativa no sistema financeiro naquele momento. Por quê? Antes de 1994, a fonte de recurso, de lucro dos bancos era predominantemente ganhar dinheiro em cima da inflação. Eu lembro que a inflação, se eu não me engano, em 1993, chegou a 98% ao ano. Ora, imaginem vocês, se vocês tivessem um depósito à vista na conta corrente de vocês, durante um ano, chegasse e deixasse esse dinheiro parado no banco, quando chegasse ao fim do ano, esse dinheiro valia praticamente a metade do que ele valia no início do ano. Mas vocês acham que os bancos deixavam esse dinheiro parado? Não. O banco aplicava esse dinheiro e ganhava dinheiro em cima do dinheiro de vocês. Portanto, a principal fonte de lucro dos bancos até aquele momento era a ciranda inflacionária. No entanto, com o plano cruzado e com o controle inflacionário, os bancos sofreram muito. Muitos bancos quebraram, nós tivemos o PROER, que foi um programa para salvar bancos e que foi muito criticado, mas sem entrar no mérito da crítica ao PROER, a gente costuma dizer que o grande problema dos bancos naquela época é que eles não tinham experiência em concessão de crédito.
E por não ter experiência em concessão de crédito, eles não tinham um bom cadastro dos seus clientes. O que mudou no sistema financeiro de maior importância de 94 até 2000 mais ou menos, é que os bancos foram se aperfeiçoando na construção de cadastro dos clientes. Ele passou a conhecer o cliente. E quando eu empresto dinheiro para alguém que eu conheço, eu tenho muito mais segurança. Então, por isso, gente, eu destaquei esse aspecto aí na lâmina, que o mercado de crédito, ele vive do grau de especialização no processo de emprestar. E a principal fonte de informação é o cadastro dos clientes. Muitos de vocês, e isso lá no modo de inteligência bancária, vocês vão perceber isso. Muitos de vocês não sabem, mas o banco sabe hoje mais da nossa vida do que nós mesmos. Muitas coisas que já aconteceram nas nossas vidas e que a gente esqueceu, o banco tem isso lá no cadastro dele. Lembre-se disso. Então, o mercado de crédito, as principais modalidades de crédito disponíveis hoje, quando você pensa em pessoa física, tem o cheque especial. O cheque especial é um crédito meio que está em extinção. Pouca gente utiliza o cheque especial hoje. Por quê? Porque você tem o cartão de crédito que também faz débito, tem o cartão de crédito que é débito e crédito. Se você ia dar um cheque para pagar para a loja depositar esse cheque hoje, você já faz o débito no cartão. Você não precisa gastar a folha de papel. E há um certo, digamos assim, desestímulo dos bancos para que os clientes continuem utilizando cheques. Tem o cartão de crédito que também é usado como cartão de débito, mas como aqui nós estamos falando de mercado de crédito, só vale o cartão de crédito. Nós temos os empréstimos pessoal de um modo geral. Nós temos o crédito direto ao consumidor, que normalmente usa-se essa sigla CDC, gente. Esse crédito direto ao consumidor cresceu muito. Você tem a figura do crédito consignado. Quem sabe o que é o crédito consignado? É o crédito consignado, ou seja, debitado na sua folha de pagamento, no seu órgão de trabalho, na empresa onde você trabalha. Então, o crédito consignado hoje, ele é muito comum e, curiosamente, esse crédito consignado não é antigo. Esse crédito consignado, do jeito que está aí hoje, não tem nem 20 anos. E isso, quando você pensa num sistema financeiro como o nosso, é um tempo curto. E você tem diversas outras operações de crédito habitacional, etc. E você tem as modalidades de crédito a empresas, tá? Eu não estou entrando muito na modalidade de crédito em empresas, porque em mercado de capitais eu vou falar que as empresas também emitem debêntures, que é um título que ela emite para captar recurso, ela emite ações para vender e para buscar outros acionistas, e lá eu vou falar um pouco de crédito, do mercado de crédito empresarial. Bom, outro mercado, nós falamos de mercado monetário, onde predomina a operação entre bancos e entre banco e banco central. Nós falamos de mercado de crédito, onde predomina a operação de crédito entre bancos e as pessoas físicas e pessoas jurídicas. E agora nós vamos falar de mercado de capitais. O mercado de capitais é o sistema de distribuição de valores mobiliários. E aí é importante que você saiba o que são valores mobiliários. O valor mobiliário mais relevante e mais importante são as ações das empresas. O segundo, que eu considero mais importante ou mais conhecido, são as debêntures. Mas depois vocês vão ver que tem outros valores mobiliários que que o mercado de capitais trabalha com ele. Portanto, o sistema de mercado de capitais é o sistema de distribuição de valores mobiliários que proporcionam liquidez aos títulos de emissão de empresas. E isso faz com que a empresa se capitalize. Bom, quais são os principais componentes do mercado de capitais? Olha aí, bolsa de valores, ora. Se as ações é o principal título para gerar recurso e liquidez para a empresa, a bolsa de valores é fundamental. Que a bolsa de valores é onde você compra e vende ações dessas empresas. Você tem a corretora. A corretora são aquelas empresas que fazem esse serviço para você.
tá? Os principais títulos negociados são esses que eu coloquei aí. Títulos que representam capital social das empresas. São as ações, eu vou destacar as ações, mas tem também os debêntures, que alguns deles são conversíveis em ações e são também os bônus de subscrição. O que são as ações, gente? Vocês sabiam que vocês poderão ser acionistas do Banco do Brasil? Vocês podem ser funcionários do banco e acionista. É só você ir lá numa corretora, você vai fazer um cadastro e vai dizer para a corretora, corretora, eu quero comprar 1.000 ou 2.000 reais em ações do Banco do Brasil. Quando você faz isso, você vira acionista do Banco do Brasil. Então, o acionista do banco, ele é sócio e é importante lembrar que a ação representa o capital social da empresa. Vocês já viram um balanço de uma empresa? Você tem do lado esquerdo o ativo, do lado direito você tem o passivo e o patrimônio líquido. Dentro do patrimônio líquido você tem uma figura lá de capital. Aquilo ali, quando a empresa é sociedade anônima, a gente chama de capital social e a empresa, para emitir ações, ela vai contabilizar o valor dessas ações naquela continha ali do patrimônio líquido chamado capital social. Bom, o mercado de capitais facilita a circulação de capital e custeia também o desenvolvimento econômico. Nós falamos que os países crescem à medida que seu sistema financeiro possibilitam a concessão de crédito de valor significativo e de volume significativo, e nós destacamos que o volume de crédito no Brasil é pequeno. Ora, o mercado de capitais também é um instrumento para gerar recursos para as empresas fazer investimentos grandes para gerar desenvolvimento do país. Portanto, é fundamental que vocês percebam que o mercado de capitais ele é complementar ao mercado de crédito. E por último, no mercado de capitais, ainda podem ser negociados os direitos e recibos de subscrição. Gente, eu coloquei aí o bônus de subscrição e eu coloquei no item subsequente direitos de subscrição. Vamos imaginar o seguinte, o Banco do Brasil está querendo arrecadar um dinheiro, mas as ações vão ser emitidas daqui a um ano. Se o banco quiser lançar hoje e a CVM autorizar, ele pode lançar um bônus, vender esse bônus, e esse bônus vai te dar direito a comprar ações do Banco do Brasil quando ele emitir essas novas ações. Este é o bônus de subscrição. No mercado de capitais, o objetivo é canalizar as poupanças da sociedade para a empresa. Nós, diferentemente do mercado monetário, que movimenta recursos de curto prazo, o mercado de capitais normalmente trabalha com recursos de longo prazo, ou até de prazo indeterminado. Eu pergunto, quando você compra uma ação de uma empresa, a empresa tem data para te devolver o dinheiro? Não. Você compra a ação, você vai ter essa ação até o momento onde você queira vender, mas se você vender, você não vai devolver ela para a empresa. Você vai vender para uma outra pessoa. Portanto, a instituição que vendeu a ação no chamado mercado primário, que nós vamos ver mais adiante, ela se apropriou desse dinheiro, fez o investimento dela e não tem nenhum compromisso de devolver o dinheiro. Você, se quiser o dinheiro de volta, você vai ter que repassar essas ações para outras pessoas. Bom, nos países mais desenvolvidos, os mercados de capitais são mais fortes e mais dinâmicos, tá? Existe no Brasil e na mentalidade dos brasileiros uma certa insegurança ainda em relação ao mercado acionário. Na década de 80, teve muita operação suja feita no mercado de capitais e criou um estigma muito grande. Por isso, esse mercado de capitais ele não cresceu na velocidade que cresceu em outros países, tá? E isso é importante. Eu faço aí algumas observações, mas são mais de caráter complementares. Eu vou deixar que vocês, ao ouvirem esse vídeo, também deem uma parada e leem essa lâmina que eu coloquei aí para vocês. Bom, por último, o mercado de câmbio. O mercado de câmbio é onde se negocia moeda de outros países ou moeda entre países, né?
Muitos de vocês já viajaram para o exterior e tiveram que comprar dólar. Agora, vocês imaginam a empresa exportadora. Quando ela exporta a mercadoria, normalmente ela recebe em dólar, certo? Ela chega com esse dólar aqui, ela vai ter que vender para algum banco. Ela não vai ficar com dinheiro depositado em dólar, porque a produção dela, todos os trabalhadores dela, os serviços que ela contrata, de um modo geral, ela paga em reais. Então, ela exportou, recebeu em dólar e vai ter que converter esse dólar em reais. E isso ocorre no mercado de câmbio. Então, no Brasil, nós temos dois tipos de taxa de câmbio. O chamado câmbio comercial, que é o câmbio que o banco paga para essa exportadora. Então, eu não sei quanto está o dólar hoje, mas em torno de R$5, por exemplo. Então, digamos, a empresa vendeu 100 milhões de dólares lá fora, ela vai chegar aqui no Bradesco, ou no Banco do Brasil, ou na Caixa, e vai transformar esse contrato de 100 milhões de dólares, se o dólar comercial tiver a R$5, em R$1 bilhão. Ela vai receber o dinheiro em reais, certo? Isso é importante. Mas tem também o dólar turismo. Quando vocês vão viajar ao exterior, você pode ir numa agência bancária e comprar uma quantidade de moeda estrangeira para você gastar na sua viagem. E aqui não é só dólar, tá, gente? Pode ser dólar, pode ser euro, pode ser iene, pode ser dólar canadense, dólar australiano, pode ser qualquer moeda, depende do país que você vai viajar. É lógico que se você chegar numa corretora de câmbio, a moeda de alguns países menorzinhos você vai ter dificuldade de comprar, porque às vezes ele não tem ela ali. Mas existe uma taxa de câmbio que é maior. Eu vou chutar aqui, se o dólar comercial tiver hoje, digamos, em R$5, o dólar turismo vai estar em 5,20, 5,30. O dólar turismo sempre é um pouco maior. Tem motivo para isso. Primeiro, o dólar turismo normalmente são compras e vendas de valor pequeno. Então, o custo para a corretora operacionalizar ele é maior. Então, ele acaba repassando isso na taxa de câmbio. Então, no Brasil, você tem o câmbio comercial e o turismo e é controlado pelo Banco Central, tá? Sendo assim, tudo que entra e tudo que sai nas corretoras de câmbio, por intermediação das corretoras de câmbio, deve ser informado ao Banco Central. As corretoras de câmbio, elas também são autorizadas a atuar no mercado de câmbio pelo Banco Central e não é só as corretoras convencionais que fazem câmbio. Vejam aí, ó, o Banco Múltiplo faz câmbio, que é o caso do Banco do Brasil. O Banco Comercial também. Tem banco de desenvolvimento que faz compra de moeda estrangeira. E aí eu relacionei o conjunto de instituições que podem ser autorizadas pelo Banco Central do Brasil a comprar e vender moeda estrangeira. Lembrando que essa compra e essa venda está subordinada a um conjunto de regras. E aí, para a gente concluir esse tópico do mercado financeiro, eu queria primeiro chamar a atenção aqui do mercado de câmbio à vista e do mercado de câmbio a prazo. Vocês sabem o que é mercado de câmbio à vista? A taxa de câmbio à vista, e aí é uma expressão em inglês, mas que pode cair na prova, chama-se câmbio spot. Então o câmbio spot ou o câmbio à vista, ele é um mercado que ocorre essas transações no dia a dia ali, onde você vai lá no banco fazer uma transferência de dólar e converter para reais ou vice-versa. Então o mercado à vista são operações no mercado de câmbio que contemplam a negociação de moeda estrangeira entre participantes com diferentes objetivos e tudo é feito ali na hora. Você entrega o dólar e recebe os reais, ou você entrega os reais e recebe o dólar. Mas existe um mercado de câmbio a prazo e derivativos que é muito importante. Esse mercado a prazo, a negociação pode ser realizada também no sistema eletrônico, no mercado de bolsa ou no mercado de balcão, mas você faz um contrato lá para frente. Vamos imaginar o seguinte:
Eu sei que eu vou ter que importar fertilizantes agrícolas e que esses fertilizantes vão somar para mim 100 milhões de dólares em dezembro desse ano. Eu sei que o dólar hoje está a R$5, digamos. Eu não vi o preço do dólar hoje, hipoteticamente. Mas eu estou com medo do dólar subir muito. Eu posso ir num banco e fazer um contrato com o banco, onde eu já defino hoje por quanto eu vou comprar o dólar lá, do banco lá em dezembro. Isso é um contrato a prazo, isso é um contrato derivativo chamado contrato futuro ou contrato a termo, que nós vamos ver um pouco mais à frente. Veja bem, eu fiz um contrato, eu sou importador de fertilizante, eu fiz um contrato hoje, mas toda a operação só vai acontecer em dezembro, certo? Diferente do mercado à vista, onde toda a operação ocorre no dia de hoje. Portanto, para a gente concluir esse modo de mercado financeiro, a gente vale destacar o que é taxa de câmbio, é a relação entre moeda de dois países. Aqui, o que nós falamos? $1 custa tantos reais. Essa é a taxa de câmbio, certo? Eu acho que a gente, todos nós, sabemos um pouco o que é a taxa de câmbio. Mas a observação que eu faço logo em seguida é importante, gente, porque pode cair na prova. Olha só, a taxa de câmbio para venda é o preço que o banco cobra. Por que é importante isso? Eu pergunto para vocês que estão assistindo essa aula, que tem um pouco de dólar debaixo do colchão. Quando vocês vão a um banco para vender esse dólar, aí que você olha lá na internet, a taxa de câmbio para venda é, digamos, 5,05 centavos. A taxa de câmbio para compra é R$5. Veja que a taxa de venda e de compra, a de venda sempre é maior. Por que é maior? Porque a diferença é a diferença do lucro do banco. Se o banco, a taxa de compra é tudo no olhar do banco. Então a taxa de compra é de quem? A taxa de compra pelo banco. E a taxa de venda é a taxa de venda do banco para o cliente. Se o banco compra para vender, ele vai comprar mais barato do que vender. Isso é curioso, porque as pessoas fazem confusão em relação a isso. Taxa de venda é taxa que o banco vende e taxa de compra é a taxa que o banco compra. E não a taxa que você quer vender. Porque se você está vendendo, quem é o comprador é o banco. Portanto, é fundamental que vocês entendam que a taxa de câmbio para venda é o preço que o banco cobra para te vender. E a taxa de câmbio para compra é o preço que o banco está disposto a comprar a sua moeda. Portanto, essa diferenciação do mercado monetário, mercado de crédito, mercado de capitais e mercado de câmbio é uma diferenciação conceitual muito relevante, mas eu chamo a atenção, para a gente encerrar essa aula, de que todo esse conteúdo que vimos aqui hoje vai aparecer nos diversos módulos com a outra roupagem em momentos subsequentes. Portanto, algumas dúvidas aqui vão ser tiradas posteriormente, mas é fundamental que o conceito básico fique claro para vocês hoje, para que nas próximas aulas vocês possam aprofundar nessa temática e acertar todas as questões relacionadas ao mercado financeiro que cair na prova do concurso do Banco do Brasil. Bom estudo para vocês.